Eu estou aqui com o reverendo Marcelo Oliveira, carinhosamente conhecido como Marcelo Hebraísta. Você sabe que eu achei que Hebraísta era seu sobrenome? É mesmo. Durante um tempo eu falei, é porque tem um amigo meu que tem o sobrenome Ibrahim. Ibrahim. Falei, bom, é próximo, né? Então, de repente, pode ser sobrenome hebraísta. Aí eu vou perguntar para ele se ele tem esse vínculo judaico e tal, até pelo estudo. Aí eu fui pesquisando uma coisa ou outra e falei, hebraísta é a pessoa que é estudiosa do hebraico. Perfeito. Né? Aí eu falei, e aí eu vi aqui todo Marcelo Hebraísta, grande parte dele estava hebraísta entre aspas. Falei, então é um título carinhosamente dado. Exatamente. Então, Marcelo Hebraísta é Marcelo estudioso da Bíblia, estudioso do hebraico. Perfeito. Exato. Então, estou aqui com o Marcelo Oliveira, Marcelo Hebraísta, e todos vocês conhecem. A gente vai conversar um bate-papo rápido aqui sobre um pouco do que foi aqui o nosso estudo do EBOM 2025, né, que tivemos a honra dele ter dado esse estudo para a gente, que foi sobre escatologia bíblica, e falar um pouquinho do hebraico também, que é uma coisa que a gente percebe que está vindo com bastante força, né, o estudo dos costumes hebraicos, ou mesmo dos originais da Bíblia. Então, acho que isso envolve um pouquinho também, né? Mas vamos lá. O que despertou lá no início sua paixão pelo hebraico bíblico e de que forma essa descoberta mudou sua maneira de ler a Escritura? Muito obrigado. Eu devo tudo a Deus e ao meu saudoso vovô, José Antônio de Oliveira, que dominicalmente me levava à escola bíblica batista. Em primeiro momento, minha formação é batista, e eu vi os meus pastores na sua pregação dizendo: o nome Isaías no hebraico significa o Senhor é a minha salvação. O nome Ezequiel no hebraico significa Deus fortalecerá. E aquilo foi entrando em mim. Aquela paixão, eu ainda uma adolescente, e foi sendo aprimorada, de modo que comecei a estudar o hebraico no meu bacharelado em teologia, e aí mergulhei de cabeça, são quase hoje 17, 18 anos estudando o hebraico bíblico. Então, no primeiro momento, o amor do meu saudoso vô em não me deixar faltar à escola dominical, e depois os meus pastores, que eram grandes teólogos da Bíblia, que, sem saberem, inculcaram em mim o desejo de aprender essa língua que os judeus chamam Lashon HaKodesh, a língua santa. Deus tem todas as línguas, dizem os judeus, mas como o texto do Antigo Testamento originalmente foi revelado em hebraico, então ele chama o hebraico de Lashon HaKodesh, a língua santa. Uma pergunta off-topic, dentre isso que já respondeu agora, a Torre de Babel. Então a gente tem a Torre de Babel, separação de línguas entre as nações, entre os povos que estavam ali e tal. Onde entra o hebraico nisso? E que língua era falada antes? Teria uma resposta para isso ou não? Bom, o hebraico é uma das línguas mais antigas do mundo, né? Possivelmente, a língua de Babel era o hebraico. Mas houve ali um sério problema. Qual? É que a palavra Bavel, em hebraico, significa Deus que confunde, daí a confusão das línguas. Agora, originalmente, como eu disse, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Há troncos mais antigos, né? Por exemplo, a língua caldaica dos caldeus, né? Possivelmente o aramaico é mais antigo que o hebraico, mas o hebraico se revela como uma língua sobrenatural, né? É uma língua apaixonante. Eu me apaixonei desde que comecei a estudar. Por quê? Porque o hebraico é uma língua consonantal. O que é uma língua consonantal? É que se você souber a primeira letra e a última, você dá uma multiplicidade de sinônimos a ela. Por exemplo, se você escrever shalom sem os sinais massoréticos, que os massoretas no século VI depois de Cristo vocalizaram a língua, colocaram o A, o E, o I, são chamados sinais massoréticos. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, Shin, Lamed, Vav e Mem, pode ser Salem, que é perfeição. Pode ser Shalom, que é paz, plenitude. Pode ser Salum. Então, isso que faz o hebraico ser uma língua antiga, mas profunda
pela multiplicidade de sinônimos que você encontra num radical. Ok, maravilha. O senhor costuma dizer que nem tudo está na tradução. Pode dar um exemplo do que o hebraico revela algo que as versões comumente conhecidas da língua portuguesa, das Bíblias, que a gente tem as traduções, sei lá, Ferreira de Almeida, etc., não traz ou mudou e traz uma mudança significativa? Vamos lá, bela pergunta. Por exemplo, Jeremias 1, dos versos 11 a 12, Deus pergunta para Jeremias, olha a profundidade do hebraico. Jeremias, o que vês? Ele disse assim, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse, vistes bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Tá? Tudo bem. Então a pergunta que surge, Chico, é o seguinte, o que a vara de amendoeira tem a ver com a palavra de Deus? Na tradução portuguesa, todo sentido é perdido. Mas olha que coisa interessante desse exemplo que dei agora atrás. Amendoeira no hebraico é shaked. E velar é shoked. É a mesma raiz. Olha aqui, shaked. Shin, kuf e dalet. Shoked quer velar. Shin, o rolen vav. Aqui embaixo o tsere, que é o e, e o dalet. Shaked e shoked. O que é a vara de amendoeira? Olha que interessante. O que vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse, vistes bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra para cumprir. É o seguinte, a amendoeira, olha a profundidade da Bíblia, pessoal. É a primeira flor a florir na Palestina, em Jerusalém. E anuncia um novo tempo. Toda vez que a amendoeira começava a florir, alguém dizia, o novo tempo está chegando. Uma nova estação está chegando. Um novo tempo está descortinando. Então Deus estava dizendo, Jeremias, assim como a vara de amendoeira anuncia um novo tempo na terra que você está, que ele era da terra de Anatote, Deus estava dizendo, a minha palavra anunciará um novo tempo na sua vida. Então, só o hebraico mostra isso. Quando você pega, o que vê Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse, viste bem, você fica perdido. É que tem coisas que a gente não tem a representação. A vara da amendoeira para Jeremias tinha um grande significado. É exatamente esse que você está explicando. Isso. Para a gente, você fala uma vara da amendoeira. Normal, né? Não tem nada a ver. Por exemplo, um exemplo que você deu da pedrinha branca. Exatamente, no Apocalipse. Para mim, uma pedrinha branca. Qual o significado? Uma pedrinha branca. Exatamente. Agora, para aqueles que estavam ouvindo aquela palavra, tinha um enorme significado, que é um passe VIP para aquela entrada. Né? Perfeito, é isso mesmo. É isso. Então, a gente tem que sempre... Uma pessoa já me falou isso, que a gente tem que analisar a Bíblia pelo ponto de vista do ouvinte daquela época. Isso aí, esse é o primeiro sentido. O que o ouvinte entendeu com aquele texto, com aquela imagem, com aquela visão, e aí fazer as aplicações para a nossa vida. Exato. Maravilha. Porque, para quem acha o hebraico intimidante, qual o primeiro passo prático o Senhor recomenda para quem quer começar a decifrar essa linguagem de Deus? Muito boa pergunta. Primeiro, eu me lembro hoje, acho que estou me sentindo um pouco saudosista, até porque hoje é um dia muito especial, não é? Que nós estamos aqui, que o meu saudoso vovô dizia, Marcelo, você pode ser tudo o que você deseja ser. A estrada, ele falava assim, entre o sonho e a realidade é pavimentada por uma rua chamada esforço. Então ele dizia, você quer ser juiz de direito, Marcelo? Vô, posso ser. Você consegue. Consigo, vovô? Consigo. Você vai ter que se preparar, você vai ter que estudar. Marcelo, você quer ser um cientista? Vovô, você consegue. Então qual é o primeiro passo para você se apaixonar pelo hebraico? É a dedicação. Tudo aquilo que você dedica, você consegue. Você quer ser um bom motorista. Como é que você vai ser um bom motorista com seu carro na garagem? Você vai ter que pegar uma marginal Tietê.
Você vai ter que pegar uma Imigrantes da Vida, uma Castelo Branco. Eu quero ser um grande marceneiro. Tá, você tem todas as ferramentas, mas você não coloca a sua habilidade em prática, você não será. Então o hebraico é uma língua apaixonante. O que eu preciso? Dedicação. O que eu preciso, reverendo Marcelo? Esforço. O que eu preciso? Ter vontade de aprender. Eu não sou mais inteligente que qualquer um de vocês estão me ouvindo agora. Se eu conseguir, vocês podem conseguir também. A Bíblia já diz, né? Esforça-te e eu te ajudarei. Exatamente. Amém. No seu livro, 31 Nomes Desconhecidos de Deus, Sim. qual o nome que mais mexeu no seu coração e por quê? Olha, Deus se revela na história com vários nomes, né? Por que 31? Porque geralmente os meses nosso tem 31 dias. Então eu fiz esse livro com essa proposta. A pessoa ler um nome de Deus por dia. Embora tem meses que são 30 dias, mas como sempre tem um mês, o mês depois Deixa é de 31, sobrando, né? Então eu fiz com essa proposta. Alguns nomes ali me chamaram muita atenção na minha pesquisa. Por exemplo, o nome de Deus que aparece em Isaías 45:15 é o El Mistater, que é o Deus de mistérios. Nas nossas traduções diz assim, tu és o Deus que te ocultas, porque mistério é algo oculto, certo, né? Então esse, muito lindo. Outro nome de Deus que me chamou muita atenção, quando eu estava pesquisando, é o nome de Deus que aparece nos Salmos. Não me lembro agora o capítulo, mas o nome é este. Horev Ba-Aravot, o Cavaleiro das Nuvens. É um dos nomes de Deus que aparece nos Salmos. E outro, para te voltar à palavra, que eu acho muito lindo, muito precioso, é o El Moshaot, que também aparece nos Salmos, é o Deus dos atos salvadores, né? O Deus que salvação no hebraico é um termo muito amplo, não é? Salvação é livramento, salvação é cura, salvação é destaque, salvação é segurança, salvação é firmeza. E essa terminação em hebraico, ot, é plural, não é? Então, o El Moshaot, ele não é apenas o Deus de um ato salvador, ele é o Deus dos atos salvadores, né? A sua grande salvação se manifesta na nossa vida. Maravilha. É que normalmente todos esses nomes eles dão os atributos de Deus, né? Isso. Deus Salvador, né? E etc. É que a gente conhece alguns mais comuns, que é Jeová Jireh. Isso, né? Deus que provê. Deus que provê, Jeová Shalom, Deus Jeová da paz, Deus que cura. Mas tem esses nomes que às vezes as pessoas realmente não São conhecem. desconhecidos. Aí já fica uma recomendação do seu livro. Obrigado. Quem quer aprender mais sobre os nomes de Deus, eu acho que é excelente esse livro. É lindo, tá? Verdade. Temos visto um boom assim, de interesse pelo hebraico entre os evangélicos brasileiros. Eu vou somar aqui uma outra pergunta junto, acho que dá para responder juntamente. O que o senhor atribui esse despertar tão recente? E a minha segunda pergunta dentro dessa é: eu percebo que às vezes há algumas, vou dizer aberrações, mas não seriam essas palavras. Tá. Mas eu vejo que tem pessoas atribuindo muita coisa a costumes judaicos, não sei se é dando uma ênfase muito maior do que deveria, dentro da igreja. A judaização. Isso, uma judaização. Isso já me remete lá aos judaizantes lá, né? Exatamente, da Galácia, né? Exato. E que Paulo mostrou, olha, isso funcionou até aqui, mas exato. Cristo já veio, consumou e a obra. E é isso. Né? Vamos lá, primeira pergunta. O que o senhor atribui a esse crescimento do interesse das pessoas? Ô Chico, querido, eu penso que nós estamos vivendo na era da informação, né? E as pessoas, o remanescente, estão se voltando para os textos originais da Bíblia. Aliás, eu quero deixar esse conselho aqui. Se você quer ter um conhecimento mais acurado da Bíblia, se você quer ter um conhecimento mais profundo, é obrigação conhecer as línguas originais. Porque no original você vai beber na fonte. Você não vai depender do comentário A, que diz uma coisa, o comentário B, que diz outra, o comentário C, que faz uma síntese. Então você vai beber nos originais. Então, você que ama a palavra de Deus, nós temos curso, aliás, eu tenho meu curso, né?
Se você quiser estudar hebraico comigo, você vai estudar com um homem de Deus que tem uma formação em Jerusalém. Eu estudei na Universidade Hebraica de Jerusalém. E com conforto, Chico, de estudar na casa da pessoa. Porque o curso é online. Então hoje a informação mudou muito. Você não precisa estar comigo numa sala de aula. Eu fiz um curso totalmente didático. E qual é a vantagem do online? A liberdade de tempo. Você estuda na madrugada, você estuda no feriado, você estuda no café da manhã, você estuda no almoço, você estuda a hora que você tiver tempo. E no conforto da sua casa, do seu escritório. Então, eu vejo isso com bons olhos, esse, abre aspas, né, essa renovação, esse despertamento das pessoas para as línguas originais da Bíblia. A judaização da fé, eu já acho um perigo, né? Cristianismo é uma coisa e judaísmo é outra coisa, né? Quando Jesus gritou do alto do Gólgota, tetelestai, que é a sexta palavra, está consumado, tudo aquilo que era antítipo se cumpriu em Jesus. Então nós não precisamos mais de shofar, nós não precisamos mais de talite, nós não precisamos mais de arca da aliança, porque Jesus é a perfeição de todos esses signos. Então, não misture. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra coisa. E trazer os elementos judaicos para o culto cristão é recosturar o véu que a cruz já rasgou. Glória a Deus. É exatamente assim. É que às vezes eu percebo que as pessoas, eles têm a questão de forma, ação e formato, né? Vamos dizer assim, a pessoa pega aquele formato e acredita que aquilo traz aquela ação. E não é bem isso. Não é bem isso, exatamente. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de escatologia. Tivemos a honra de tê-lo falando aqui com a gente. Ainda essa noite vai estar no culto aqui pregando. Hoje é culto de Santa Ceia, vai ser uma bênção. Temos a palavra aqui do reverendo. Mas ontem à noite e hoje de manhã estarei falando sobre escatologia bíblica. Vamos lá, de forma resumida, o que é escatologia bíblica e por que ela deve importar ao cristão que está lidando com desafios presentes, bem presentes, ou seja, pagar conta, criação de filhos e coisas do cotidiano. Bom, a palavra escatologia vem de duas palavras gregas, não é? Eschatos, que é últimos dias ou últimas coisas ou dias finais, e logia, que é tratado ou estudo. Então, o que é escatologia? É o estudo das últimas coisas, é o tratado das últimas coisas. Tudo indica, Chico, que nós estamos vivendo na última geração, né? Os sinais estão se cumprindo, guerras, rumores de guerras, pai contra filhos, filhos contra pais. Então a igreja precisa estar preparada para esse momento. Então eu falei aqui no primeiro momento sobre o arrebatamento, que é o primeiro programa no calendário da profecia, é o arrebatamento da igreja. Tudo indica que o arrebatamento está próximo. Tudo indica que Jesus em breve virá arrebatar a igreja. E posteriormente dar-se-á aquele período que nós chamamos o período da grande tribulação. Então, trabalhamos aqui, né, quase 1h30 de plenária, né, ontem sobre o arrebatamento, a doutrina do arrebatamento, o que implica o arrebatamento, quem será arrebatado, quais as condições para que nós possamos estar no arrebatamento. E hoje tratamos do período da grande tribulação, que é a ira de Deus sobre a humanidade. Não apenas sobre um lugar específico, mas sobre todo mundo vai se cumprir a palavra de Deus. Amém. Qual o maior mito ou equívoco que o Senhor encontra quando as pessoas falam de fim dos tempos? Eu penso que nós temos dois extremos, né? A escatofobia, o medo, né, das últimas coisas, e qual outra palavra quero usar aqui? Por exemplo, acontece uma coisa no extremo do botão e a pessoa associar isso a uma profecia bíblica. Por exemplo, nós estamos vivendo agora o novo Papa, né? Eu tinha essa pergunta aqui. Olha que coisa, o Leão XIV. Então as pessoas já querem associar ele ao Apocalipse. Não, pessoal, lembrei o nome, a escatologia especulativa. Nós temos que ter um filtro, nós temos que ter um discernimento, não é? Então, a escatofobia, o medo das últimas coisas é perigoso, e também a escatofobia,
fobia e especulativa. Então, tem que tomar cuidado. É por isso que se exige do mestre, do homem de Deus, o preparo para orientar o povo, né? Porque o povo caiu uma unha lá no botão, nossa, é o anticristo, nossa, é o sinal da besta. Não, pessoal, vamos com calma, né? Vamos estudar a palavra de Deus. E é por isso que eu penso que está de parabéns nosso presidente, pastor Micael, pastor Elizabeth, por trazer um assunto tão atual para esse tempo, né? Que foi um desejo dos nossos pastores, né? As grandes escolas bíblicas do Brasil, por várias vezes, estudaram escatologia. Você pode ver, quase não se fala mais sobre arrebatamento na igreja. Sim. Quase não se fala do período tribulacional. Quase não se fala sobre os últimos dias. Então, parabéns aqui à Assembleia de Deus Jaú por trazer à tona aquilo que nunca deveria sair. Como disse o Dr. Billy Graham, que eu fiz questão de citar aqui. O mundo aguarda a chegada do anticristo. Uma nova moeda, um novo homem que vai equalizar os problemas da sociedade, enquanto o Espírito Santo está preparando a sua noiva para o grande dia do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, eu tinha duas, acho que já respondeu duas perguntas aqui, mas eu vou fazê-la, uma conflitos do Oriente Médio costumam incendiar previsões proféticas, que é o que você já estava falando. Exatamente. Como ler esses eventos sem cair em sensacionalismo, que é esse especulativo exatamente que você tinha comentado. Então eu já vou pular aqui para outra, certo. Que é o seguinte. Com a eleição de Leão XIV, primeiro pontífice norte-americano, figura que alguns já ligam a listas proféticas de São Malaquias. Não sei se você já viu essa... Já ouvi falar, muita coisa que São Malaquias profetizou, abre aspas, tem se cumprido, né, no meio do papado. E como discernir luz de Apocalipse 13 e da escatologia bíblica se acontecimentos assim sinalizam realmente o último Papa, que, para quem não sabe, nas profecias de São Malaquias, dizem que teriam 113 papas. E esse é o 113. Olha que coisa. O leão. Sinalizam o último Papa ou se são apenas coincidências históricas que alimentam o sensacionalismo? Eu penso que você, na sua pergunta, está a resposta. Eu penso que é muito sensacionalismo e especulação. Por quê? Na verdade, na história do papado, o Leprost, se não me falha o nome dele, é Leprost, né? E deu a ele o nome de Leão XIV, ele é o 267 papas na história, né? Então já fugiu dos 113, ele é 267, se não me falha a memória. A gente tem que tomar cuidado e passar no crivo da Escritura, não é? Há uma profecia também que o próximo Papa seria o Pedro II. Você pode ver que na história do papado não teve um com Pedro II? Exato. Você já viu isso? É porque para o catolicismo o primeiro Papa é Pedro. Pedro é o primeiro Papa. Porque nós temos um problema seríssimo, né? Que Pedro era casado. Não poderia ser. E nenhum Papa pode ser casado. Então é complicado falar de sucessão apostólica em Pedro. Porque Pedro só esteve, segundo historiadores, em Roma no final da sua vida. É interessante Paulo escrever uma carta aos romanos e sequer mencionar o nome de Pedro. É muito interessante isso, né? Então, a primeira igreja não é a igreja de Roma, é a igreja de Jerusalém. A segunda igreja também não é romana, é a Antioquia da Síria. A terceira igreja que vai ser Roma. Então, respeitamos demais os católicos, mas eu faço um apelo a eles, que eles se voltem às Escrituras. E associar esse Papa a um futuro líder mundial, eu penso que num primeiro momento é muito perigoso e temerário, e vamos parar com isso, de querer pegar uma unha e colocar no Apocalipse. De repente ele se levanta um líder lá na Conchinchina. É o anticristo. Tem que tomar cuidado com isso. É aquela coisa, é claro que a gente não pode cair no desapego total, tipo, eu já passei por 4 papas. Então, e todos eles falaram que seria o último, falso não é? profeta. Exatamente. E tal, né? Enfim, mas é claro que a gente não pode cair nessa, porque
sabemos que vai acontecer, a Bíblia é a acontecer, verdade, é o que ela diz. é isso mesmo. Porém, não ficamos nesse sensacionalismo, nessa especulação de tipo, será, é agora, é e não é, e ficar caçando coisas para querer provar a sua própria tese. Exatamente, isso é perigoso. A Bíblia não precisa ser das nossas provas, ela é provada por si mesma. Agora, uma última pergunta aqui. A pergunta que não quer calar. Eita, deixou para a última? Deixei. Sei que você ia colocar em primeiro. Mas essa resposta aí a gente já sabe, já respondeu, tá? A igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação? Como o Senhor enxerga as principais posições e que isso muda na prática? Veja, na prática, para mim, não muda tanto. Mas entendo que os nossos irmãos pós-tribulacionistas têm uma coragem fora do comum. Tem os mesos. Os mesos também, né? Nós temos os também. prés, dos quais eu me incluo. Para mim, a igreja não passa pela grande tribulação e tenho textos fortíssimos para provar isso. 1 Tessalonicenses 1,10 e Apocalipse 3,10, que é o texto-chave. Como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação. Não diz na hora da tribulação, que há de vir sobre todo mundo. Então nós temos uma promessa de Jesus. Eu pergunto, Jesus é mentiroso? Então Jesus errou falando para a igreja que ele ia guardar da hora? Então nós temos bases bíblicas fortes. Reverendo Marcelo, mas a igreja sempre foi uma igreja sofredora. É verdade. Sofreu na arena de Roma, sofre hoje com a perseguição do Boko Haram, daqueles grupos terroristas que queimam os nossos irmãos, decapitam os nossos irmãos, não é? Mas a grande tribulação é um período nunca visto na terra. É o período da ira do Cordeiro. Então, você tem uma noiva e você quer testá-la para ver se ela vai ser uma mulher fiel. Então, você submete ela a todo tipo de afronta. Ora, que noiva se casará com um noivo que quer ver ela sofrendo as últimas consequências? Então, pessoal, a tribulação, primeiro, é para a humanidade toda e no segundo período é para tratar com a nação de Israel. Para mim, a igreja não estará. E outra coisa, Chico, eu esqueci de falar aqui na escola bíblica, que são muitas informações. Sim. Capítulos 1 a 3 de Apocalipse, a palavra igreja aparece quase 19 vezes. Os capítulos 1 a 3. Do capítulo 4 a 19, você não vê uma menção da palavra igreja. Está lançado o desafio. Apresentem para mim do capítulo 4 a 19 a palavra igreja. Ora, dos capítulos 1 a 3 aparece 19 vezes. Quer dizer que João teve um lapso? Teve uma amnésia e ele só volta a lembrar. Então é esse período que há uma metáfora quando o Espírito diz, sobe cá. É a figura do arrebatamento. Sobe cá. E aí só vai aparecer a igreja como noiva, como exército celestial em Apocalipse 19. E é justamente do capítulo 4, 5 até 19, que é o período tribulacional. Não há ali uma menção à palavra igreja. Então, eles aceitando ou não, eu tenho uma tese firmada. Está ali na Bíblia, né? E cabe quem não quer provar o contrário. Tá bem. Então, só para finalizar, aí eu gostaria de ter algumas recomendações suas, seja de livro, a gente sabe que você tem 17 livros escritos. Exato, né? Exato. Que aí você falou uma coisa ontem que eu parei para pensar. Ele falou assim, quem com 45 anos já escreveu 17 livros, assim, lógico, tem outras pessoas, mas aí eu falei, eu tenho 46 e não escrevi nenhum. Então, talvez ele... Mas já dá tempo. Mas eu já plantei uma árvore e fiz filho. Pronto, então só pode escrever o livro. Pode escrever livro. É isso aí. Muito bem. Então, mas recomendações suas de algum livro, de vídeos no YouTube ou de qualquer coisa que possa ser interessante para o nosso ouvinte, aí, a pessoa que está nos assistindo. Primeiro, muito obrigado a você, Chico, por essa entrevista tão agradável. Agradecer ao nosso presidente, pastor Micael, pastor Elizabeth, e deixar o meu canal, né, no Instagram, Marcelo Hebraísta, com H, porque hebraico na língua portuguesa se escreve com H, não é? Então, deixo lá para você nos seguir, Marcelo Hebraísta. E recomendo os meus últimos livros que eu escrevi, Nomes de Deus no Salmo 23, que é um trabalho inédito. Não temos uma editora, Chico, que tenha esse livro.
Nós temos livros do Salmo 23? Temos. Comentários? Temos. Mas um livro que detalhe os nomes de Deus a partir do texto original no Salmo 23 é um trabalho inédito. Então, quero recomendar esse livro. Outro livro da minha autoria que recomendo é Os Mistérios da Língua Hebraica, que é uma paixão minha, né? Onde revelo a profundidade, a beleza do texto original hebraico. Por exemplo, porque a Bíblia só menciona por nome as 3 filhas de Jó, numa cultura altamente patriarcal. Fala o nome de um menino, filho de Jó. Verdade, né? Não tem. E ele tinha, nem agora. Então, a Bíblia diz que deu filhos e filhas. E não fala. E só fala nome de meninas. Por quê? Tem um segredo aí. Só o hebraico revela o segredo das filhas de Jó. E que você continue louvando ao Senhor e se preparando para o grande dia do arrebatamento da igreja. Amém. Deus abençoe, reverendo. Obrigado. E foi um prazer ter você aqui. Prazer é nosso. Tá bom? Deus abençoe Amém. você que nos ouviu com tanta alegria. Amém.